Oi, meu nome é Daniel, eu sou do terceiro ano do ensino médio da Escola Aleph Peretz de São Paulo. E a ideia da minha pesquisa é analisar e modelar sistemas de tomada de decisões como se fossem sistemas dinâmicos não lineares. Eu sempre tive muito interesse em observar e tentar entender o comportamento humano, especialmente em relação à tomada de decisão. Como, por exemplo, a escolha de caminho feita por um carro pode influenciar na escolha de caminho feita pelo carro atrás dele. Ou como uma pesquisa eleitoral pode influenciar na decisão do eleitor. Conversamos justamente sobre isso com alguns amigos há um tempo atrás, sobre se é possível prever a tomada de uma decisão, se é possível ver ordem nas decisões. Um amigo meu disse, com certeza as decisões são imprevisíveis. A gente continuou a conversa normalmente, mas aquilo me marcou bastante. Inclusive me fez lembrar de uma aula que eu tinha tido um tempo antes sobre o movimento aleatório de partículas. Se você for ver, cada partícula se movimenta de maneira aleatória, imprevisível, desordenada, independente. Por exemplo, se você olhar um rio de perto, mas bem de perto, cada molécula de água tem esse movimento aleatório, independente, desordenado, imprevisível. Mas agora tem uma coisa. Na medida em que você se afasta do rio e passa a olhar ele como um todo, esse movimento aleatório, desordenado, desaparece. E surge no lugar dele um novo movimento. Um movimento ordenado, um movimento previsível e propenso a uma mesma direção. E se, da mesma maneira, as decisões fossem estudadas como um todo? Qual é o comportamento macroscópico das decisões ao analisá-las como um sistema? Essa é a questão norteadora da pesquisa. A hipótese levantada é de que, ao analisá-las como um todo, as decisões possuem um comportamento de natureza caótica. E o objetivo da pesquisa, então, é tentar entender qual é esse comportamento das decisões, qual é esse comportamento macroscópico das decisões. Por meio de, em primeiro lugar, a verificação de determinadas propriedades dos sistemas dinâmicos nos sistemas de decisões, e, em segundo lugar, a criação de modelos e representações matemáticas que estejam vinculadas com os aspectos analisados. Com base na leitura de dois livros, A Teia da Vida, de Fritjof Capra, e Causa a Criação de uma Nova Ciência, do James Blake, foram estabelecidas duas propriedades fundamentais para entender os sistemas dinâmicos. A primeira delas é a sensibilidade às condições iniciais e a segunda é a turbulência. A sensibilidade às condições iniciais se resume à ideia de que pequenas diferenças no começo podem fazer toda a diferença no final. O efeito borboleta. E a turbulência, no caso dos sistemas dinâmicos, surge ao aumentar a energia do sistema e surge como uma transição de fase no sistema, ou seja, uma mudança significativa no comportamento macroscópico do sistema a partir de um ponto crítico. Na metodologia, o xadrez foi escolhido como um sistema de decisões, e ele foi escolhido por ser um ambiente delimitado, com menor influência de variáveis externas, mas que ao mesmo tempo é composto por uma complexa cadeia de decisões, uma complexa reação em cadeia de decisões. E a metodologia então foi dividida em duas etapas, em que cada uma delas consiste na verificação de uma daquelas propriedades dos sistemas dinâmicos no xadrez, no sistema de decisões. A primeira etapa é o teste de sensibilidade às condições iniciais. O objetivo dele é observar como no xadrez pequenas diferenças no início da partida podem gerar grandes diferenças no decorrer da partida e no resultado final. Esse teste foi feito no xadrez computacional. Foram geradas partidas software versus software do programa Droidfish. Ao todo foram geradas 8 partidas, mas como o teste tem como foco diferenças significativas no resultado, foram analisadas apenas as partidas que resultaram em vitórias, não as partidas que resultaram em empate. No caso, são 4 partidas que resultaram em vitórias das 8. A análise das partidas se deu da seguinte maneira. Foram selecionados pares de partidas e esses pares foram comparados jogada por jogada com base em 4 critérios. O tipo de peça utilizado, a peça específica, o movimento e o número da casa final daquela jogada. A partir dessas comparações, desses critérios, foram estabelecidos valores de semelhança entre as jogadas de cada um desses pares de partidas, que variam de 0 a 4. E com base nesses valores de semelhança,
foram construídos gráficos de divergência, onde duas linhas se distanciam na medida em que duas partidas se diferenciam. Por exemplo, nessa tabela foram comparadas as 6 primeiras jogadas das partidas 1 e 3. A primeira jogada foi idêntica, então seu valor de semelhança é 4. No gráfico, os pontos coincidem. A segunda jogada foi feita pelo mesmo peão, mas foram movimento e número de casa final diferentes, então tem apenas 2 de semelhança. Dessa forma, no gráfico, as retas se distanciam. A terceira jogada foi igual novamente, então os pontos voltam a coincidir. A quarta jogada foi feita pelo mesmo tipo de peça, o peão, mas são peões diferentes, movimentos diferentes e o número da casa final diferentes, então a semelhança é apenas 1. As setas se diferenciam ainda mais. A quinta jogada também, apenas 1 de semelhança. E a sexta jogada não tem nenhuma semelhança entre as duas partidas. Então, o nível de semelhança é 0, de forma que os gráficos se distanciam completamente. A segunda etapa da pesquisa é o experimento de turbulência. Seu objetivo é observar como, no xadrez, o aumento da energia pode gerar turbulência modificando o comportamento das decisões. No caso do xadrez, aumentar a energia significa diminuir o tempo de jogo, enquanto que os erros servem como indicadores da turbulência. Nesse experimento, então, foram comparadas quantitativamente e qualitativamente os erros cometidos em partidas de tempo cada vez menor. Isso dividido em 2 momentos. No primeiro momento, foram analisadas partidas jogadas por grandes mestres, no caso, o Hikaru Nakamura e o Magnus Carlsen, um contra o outro. E nesse primeiro momento, os jogos observados foram divididos em 3 modalidades. A primeira delas é o Bullet, de 1 minuto. Nessa modalidade foram analisadas 16 partidas. A segunda delas é o Blitz, de 3 minutos. Foram analisadas 11 partidas. E a terceira é o Blitz, de 5 minutos. Foram analisadas 14 partidas. As partidas foram submetidas a uma análise de uma engine, que é um motor de xadrez, que consegue identificar os erros cometidos pelos jogadores e inclusive classificá-los como erros graves, erros comuns ou imprecisões, que no caso são todos os tipos de erros. No segundo momento, esse experimento foi realizado no Clube de Xadrez São Paulo. Foi pedido para que 2 jogadores desse clube jogassem 3 partidas de tempo cada vez menor. A primeira delas de 3 minutos, a segunda de 2 minutos e a última de 1 minuto. E essas partidas foram filmadas e posteriormente foram mostradas para os jogadores para que eles avaliassem as partidas, analisassem e identificassem os erros que eles mesmos cometeram. Além disso, essas partidas foram transcritas e passaram pelo mesmo processo de identificação de erros da engine como um complemento para a análise dos próprios jogadores. Com base na quantidade de erros identificados pela engine, tanto no caso dos grandes mestres quanto no caso dos jogadores do clube de xadrez, foram construídos gráficos de curvas de erros que variam em função do tempo, para os diferentes modos de jogo. Para analisar essas curvas de erros, foram estabelecidos 2 parâmetros matemáticos, que são o coeficiente A da função quadrática, que é definido pela variação da tangente sobre a variação do tempo, e a razão tangencial, que é a razão da primeira tangente da curva pela segunda tangente da curva. A partir de alguns cálculos, foi estabelecido que uma curva potencialmente turbulenta tem coeficiente A positivo e razão tangencial entre 0 e 1, sendo que quanto menor for a razão tangencial, quanto mais próxima de 0 for essa razão tangencial sendo positiva, mais potencialmente turbulenta é a curva. O teste de sensibilidade às condições iniciais foi aplicado para 4 diferentes pares de jogos testes, formando 4 gráficos de sensibilidade ou gráficos de divergência, para as primeiras 20 jogadas desses jogos. Em seguida, esses gráficos foram sobrepostos, de forma que ficassem mais evidentes traços do comportamento desses gráficos. E a sobreposição deles resultou nesse gráfico final do teste de sensibilidade às condições iniciais. Ao analisar o gráfico, nós percebemos que as jogadas começam parecidas, ou seja, as linhas estão perto no começo, e aos poucos elas vão se diferenciando, se divergindo e seguindo caminhos diferentes.
mas especialmente a divergência das jogadas acontece mais rapidamente a partir de um foco de divergência, próximo das jogadas 4 e 5, que é um ponto talvez crítico, a partir do qual o sistema muda o comportamento drasticamente. As jogadas que antes eram muito parecidas, a partir desse ponto 4 e 5, passam a se diferenciar rapidamente, indicando uma possível instabilidade nesse momento do jogo. O principal resultado obtido no experimento de turbulência foram os gráficos de curvas de erros em função do tempo, tanto dos grandes mestres quanto dos jogadores do clube de xadrez. Aí estão as curvas dos erros gráficos, das imprecisões dos grandes mestres. E ao analisá-las, percebemos que todas seguem uma tendência muito parecida. Nesse caso, representado pela curva branca, que é uma espécie de média dessas curvas de erros formadas. Levando em consideração os parâmetros matemáticos estabelecidos previamente, de coeficiente A e de razão tangencial, percebe-se que todas essas curvas seguem a mesma propriedade da curva potencialmente turbulenta. Ou seja, ao analisar suas tangentes, percebemos que a razão tangencial está entre 1 e 0 e que o coeficiente A é positivo, como estabelecido nas condições de existência da curva potencialmente turbulenta. No caso dos erros graves, imprecisões dos jogadores do clube de xadrez, acontece algo muito parecido. Porém, as imprecisões não seguem exatamente os parâmetros de coeficiente A positivo e razão tangencial entre 0 e 1. Mas é possível observar esse padrão nos erros graves. A curva branca indica a mediana da tendência dessas curvas de erros. E, com base nos valores de tangente, é possível perceber que a razão tangencial está entre 1 e 0 e o coeficiente A é positivo, assim como estabelecido. O objetivo da pesquisa, então, era tentar entender o comportamento macroscópico das decisões e analisá-las como um sistema. Os estados obtidos de teste de sensibilidade apontam a presença dessa propriedade nos jogos analisados, uma vez que jogadas inicialmente parecidas passaram a se distanciar ao longo do tempo. E se distanciaram especialmente a partir de um ponto crítico, que é o foco de divergência lá nas jogadas 4 e 5, indicando uma possível transição de fase no comportamento do sistema. Agora, os resultados obtidos no experimento de turbulência indicam curvas potencialmente turbulentas, de acordo com as definições matemáticas. Ou seja, os erros aumentam cada vez mais rapidamente na medida em que o tempo diminui. Além disso, também foram observadas mudanças qualitativas nas decisões. Os erros passaram de erros estratégicos para erros táticos, quando foi diminuído o tempo. E além disso, o mecanismo de tomada de decisão passou de um mecanismo racional para um mecanismo intuitivo. Dessa forma, apesar de serem voltados para a verificação de propriedades diferentes, os dois experimentos apontam para uma direção muito parecida. Eles apontam para a existência de transições de fase significativas no comportamento macroscópico das decisões, a partir de pontos críticos, e que muitas vezes se iniciam pela implementação de um fator de ativação, que é responsável por ativar e por tornar instável o sistema de decisões. A partir de agora, a ideia, então, é aplicar esse modelo de transição de fase para outros sistemas de decisões, para ver se esse fenômeno se repete.